Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 1, Segundo Reinado. Bom, nós já vimos o golpe da maioridade, vimos também a pressão inglesa para o fim do tráfico de escravos, vimos as mudanças decorrentes desse tema durante o Segundo Reinado, mas eu gostaria ainda de ressaltar para vocês para a gente fazer uma análise sobre os caminhos da liberdade, né? Algumas pesquisas recentes sobre a abolição deixam evidente que a extinção oficial do trabalho escravo no Brasil se deu por meio do esforço de vários protagonistas, incluindo-se lideranças políticas, associações comerciais e ações dos próprios africanos e afrodescendentes, né? Eu acho que nós não podemos deixar passar pelo nosso estudo do Segundo Reinado essa temática da escravidão, que é tão relevante, né, para a história do nosso país. Enfim, o início do debate sobre a emancipação dos escravos ele é muito antigo. Com a pressão pelo fim do tráfico, começando já na época da vinda da corte de Dom João, em 1807, né? Mas é justamente a partir de 1870 que essa discussão, que esse debate, ele vai assumir maior proporção e grupos e movimentos abolicionistas foram criados, né, em diferentes regiões do Brasil. As ideias abolicionistas, elas circulavam pelos países escravistas por meio de marinheiros, viajantes e escravizados que iam se contaminando, se contagiando, se inflamando, né, com as notícias vindas da independência, principalmente do Haiti, que o Haiti se torna independente e torna livre seus escravos, né? Como resultado da abolição em diferentes pontos, em diferentes regiões das Américas, né, no decorrer do século XIX, a pressão internacional ela cresce para que o Brasil fizesse o mesmo. E depois de firmar com o Reino Unido muitos tratados que davam base legal para a repressão ao tráfico e para a emancipação de africanos que eram encontrados a bordo de navios negreiros, o país, em 1831, ele promulga uma lei proibindo o tráfico atlântico. Mesmo assim, o tráfico continua. Então, mesmo tendo direito, e essas pessoas que continuavam sendo traficadas e sendo tratadas como escravos, né, mesmo tendo direito ao estatuto de africanos livres e, portanto, direito à liberdade, cerca de 800 mil pessoas foram importadas entre 1830 e 1856 e eram mantidas como escravas. Como que essas pessoas trabalhavam? Trabalhavam sem salário, em troca de comida e roupa, simplesmente. Não é? Então, já havia toda uma legislação que proibia esse movimento escravista, mas que ele continuava, né? E isso é tão forte que recentemente foi publicado em todas as mídias que uma mulher vivia numa cidade chamada Patos de Minas. Isso eu estou falando de 2020. Ano de 2020, essa mulher trabalhava como escrava, sem salário, sendo submetida a trabalhos forçados. E é um horror, né? A escravidão é um horror na vida das pessoas, porque o maior bem que o ser humano tem é a sua liberdade. E esse tema a gente precisa sempre destacar ao longo dos nossos estudos.
Bom, dentro desse capítulo 1 ainda, vocês têm um subtópico que vai falar sobre figuras de destaque no Segundo Império. Então, a gente tem a figura de José Bonifácio, né, José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi um estadista, um poeta brasileiro conhecido como patriarca da independência, né, que foi uma pessoa muito decisiva para a independência do Brasil. E vocês, detalhadamente na página 5 da apostila de vocês, vocês vão ter mais relatos sobre a biografia dele. Nós vamos encontrar, ainda dentro dessa temática, né, de figuras relevantes, Mariana Carlota, de Verna Magalhães Coutinho, que foi camareira durante o Primeiro Império e responsável pelos estudos iniciais de Dom Pedro II, né, considerada praticamente como uma segunda mãe para ele. A gente vai ter Teresa Cristina, que nasceu em Nápoles, na Itália, apelidada de Mãe dos Brasileiros, foi esposa do imperador Dom Pedro II e imperatriz do Brasil de 1943 até a abolição da monarquia, né, em 1879. A gente vai ter tantas pessoas importantes, Mena Barreto, né, que foi um militar brasileiro, já mencionei em aula anterior, né, que lutou na Guerra do Paraguai. Temos Manuel Luiz Osório, um político monarquista, né, que entra para o Exército Imperial aos 15 anos e ocupou altos cargos na hierarquia militar, chegando a ser o general Osório, né, chamado de o Legendário. A gente não pode deixar de mencionar também Luiz Alves de Lima e Silva, militar, político, monarquista, né, que lutou contra Portugal na independência do Brasil, sempre foi leal ao imperador Dom Pedro I, mestre de armas. Ainda falando sobre essas grandes personalidades, não poderíamos deixar de mencionar a Princesa Isabel, que foi a filha mais velha de Dom Pedro II, que casou-se com o Conde Deu e servia como regente do Império, enquanto seu pai viajava ao exterior. Então, a Princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888 e é conhecida como a Redentora.